O Inter não terá tempo de celebrar a grande vitória contra o Ceará. Afinal, na segunda-feira já tem uma decisão contra o Santos. E o técnico Ramon Dias viverá um drama quanto à escalação. Quero falar também, gente, sobre a projeção do Campeonato Brasileiro. O número mágico pode ser alcançado na próxima rodada. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Inter. Que vitória ontem contra o Ceará. Então, se tá feliz com a vitória do Inter, já deixa o teu like, né, para fortalecer aqui. Dá uma olhada se tu é inscrito, tem o botão inscrever-se aqui embaixo, é tudo de graça e vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Tá bem? Turma, eu quero começar falando com vocês justamente sobre um drama que o Inter vai viver no gol. Afinal, ontem, na vitória contra o Ceará por 2-1, o goleiro Ivan acabou tendo, né, uma suspeita de lesão muscular na coxa. Num lance, né, onde ele sai do gol até de forma precipitada, na minha opinião, é driblado pelo Pedro Henrique. Aliás, né, o Pedro Henrique se atrasa passado, o Ivan poderia ter sido inclusive expulso, o que complicaria ainda mais o nosso jogo. Mas, né, o Ivan acabou sentindo, saiu no intervalo e entrou o Antony. É bom a gente contextualizar, tá? O Ivan vai passar por exames e a tendência é que seja confirmada esta lesão e com isso ele não tenha mais condições de atuar nos últimos 4 jogos do Inter no ano. Santos em casa, São Paulo fora, Vasco fora e Bragantino em casa. A mesma situação vive o goleiro Sérgio Rocher, que vem se recuperando, vem evoluindo no seu tratamento, mas ainda está longe de ter condições de jogo. Ele tem um problema no pé e também tirou os pinos da mão, ainda em virtude lá da primeira cirurgia que ele fez no começo do ano, depois, né, de fraturar a mão no duelo contra o Flamengo, ainda na rodada 1 do Campeonato Brasileiro. Então o cenário que o Inter tem hoje é de o Ivan fora dos jogos, Roger também, e com isso uma sequência para o Antony. O Antony seria o titular nos últimos 4 jogos do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Ele não vem inspirando muita confiança. Ontem para mim ficou claro, né, pelo menos no gol do Ricardo Matias, que daqui a pouco se o goleiro é outro, a reação é diferente. Viu o Borré também, né, dando uma espinafrada nele em dado momento de uma bola parada, mas ele vai ter sequência, né? E sequência para goleiro é fundamental. Torcer para que o Antony faça, né, bons jogos. Ele já mostrou, né, desempenho em outros momentos, faz um ano ruim, mas quem não faz um ano ruim no Inter hoje, né? Então vamos esperar que o Antony faça um bom jogo aí contra o Santos, que dê confiança para os últimos 3 jogos, pelo menos para a gente ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, o que é um indicativo, né, visto a vitória contra o Ceará. Quero falar também, gente, sobre um trio de desfalques que preocupa o Inter, somado aos goleiros, tá? Então o Inter pode não ter o Ivan e já sabe que não vai contar com 3 jogadores. Ontem o Luiz Otávio levou o 3º cartão amarelo e não joga contra o Santos, e além deles, o Bruno Tabata e o Carboneiro foram expulsos, então terão de cumprir suspensão automática também. A expulsão do Tabata é meio bizarra, né? Porque o árbitro relatou na súmula, e eu dei uma lida nela hoje pela manhã, que o Tabata foi expulso já quando foi substituído no banco de reservas, por protestar de reclamações, por contestar a arbitragem, né, por reclamação, dando um soco na casa-mata, né, do Fortaleza, que quebrou, né, o banco de reservas, a estrutura metálica que fica ali, né, o Tabata com um soco acabou quebrando ao reclamar da arbitragem. Então, por isso ele foi expulso e com isso não fica à disposição. O Carboneiro teve uma expulsão juvenil, para mim é passível inclusive de multa, né, o que fez o Carboneiro ontem. Jogou muito, entrou muito bem, não sei por que não começou o jogo ontem, deveria ter começado, mas de qualquer forma entrou, mudou o jogo e agora deixou o Inter na mão para segunda-feira. Uma expulsão boba, né? O Inter tinha acabado de fazer o gol do 2-1 e ele simplesmente deixa o braço, né, no zagueiro do Ceará na comemoração do gol. E aí, bom, o Inter ficou com 10 contra 10, não vai ter o seu principal jogador no jogo contra o Santos, que tem tudo para ser uma decisão para o Inter no Campeonato Brasileiro, então é um problema que o Inter vai ter. Dito isso, né, o Thiago Maia retorna, cumpriu suspensão, e aí tem uma dúvida para mim, que é na lateral direita. O Aguirre ontem entrou bem no jogo. Então, Aguirre ou Bruno Gomes, quem vai ser o lateral? Se jogar o Aguirre, daqui a pouco o Bruno Gomes pode vir para o meio, fazendo dupla ali, né, Thiago Maia e Bruno Gomes, ou uma trinca com Thiago Maia, Alan Rodrigues e Bruno Gomes, mais o Alan Patrick e daqui a pouco, né, 2 atacantes, Vitinho e Matias, Vitinho e Borré. Resta saber o que vai aprontar o Ramon Dias aí para esse jogo, lembrando que no sábado tem treino aberto no estádio Beira-Rio, então faz o teu check-in,
vai lá no Gigante, dá esse apoio pro grupo de jogadores, que faz por merecer um voto de confiança a partir da vitória de ontem contra a equipe nordestina. Acho que é o momento de todo mundo pegar junto para a gente conseguir essa vitória na segunda-feira e conseguir se livrar de qualquer risco aí de rebaixamento. Já deixa aqui nos comentários o que tu faria nessa escalação do Internacional. Eu, sinceramente, estou mais alinhado à ideia do Aguirre na direita, Bruno Gomes no meio, e aí não sei se o Thiago Maia volta para o time titular. Eu estou um pouco reticente com as atuações do Thiago Maia. Deixa aí no comentário se tu também tá nessa. Se o Ramon Dias tá cheio de dúvidas no time pro jogo contra o Santos, o que não tem dúvida e não tem mistério é onde tu fica em dia com o teu veículo. É na Zapay. ZAPAY, meus parceiros aqui no canal, onde você paga licenciamento, IPVA, multa. Aliás, aquela multa que tá parada tá te rendendo juros, tá complicando o teu licenciamento. Então, para tu rodar tranquilo, sem preocupação, baixa o app da Zapay que tá disponível aqui na descrição e coloca, né, o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então paga aquela multa no cartão sem sentir, né, o valor dela, né, já fica em dia com o IPVA de 2026 que vai sair daqui a pouquinho. Então baixa o app da Zapay para ficar tranquilo para rodar aí na estrada. Agora tá chegando o verão, né, vai pegar o litoral, já quita as dívidas do teu veículo, tá bem? Zapay, ZAPAY, meus parceiros aqui no canal. Pra gente fechar nossa resenha aqui, eu quero falar sobre a tabela. Afinal, tivemos jogos importantes, não só a vitória do Inter, o Fortaleza, por exemplo, ganhou do Bahia, o Juventude, por muito pouco, não ganhou do Cruzeiro, empatou em 3-3. E aí, fui me munir de informações lá com o Paulo Pires, né, lá do Plantão do Paulinho, para mim o maior plantão esportivo do Brasil. E o cálculo dele é de que o Inter segue precisando de 41 pontos para escapar. Ou seja, falta um pontinho. Mas se fizer 3 contra o Santos, aí tá morta a cobra. Por quê? Porque o Inter abriria 7 pontos do Peixe, faltando 3 rodadas, ou seja, 9 pontos em disputa. O Santos teria que tirar 8 em 9, né? Teria que ganhar as 3 e o Inter teria, né, que não ganhar nenhuma mais para ter a possibilidade de ultrapassar o Colorado, até porque o Inter tem uma vitória a mais do que o Santos e como ganharia o jogo da segunda, teria 2 vitórias a mais. Então até nos critérios de desempate, se empatasse a pontuação, o Inter ficaria na frente. O mesmo vale para o Vitória, né? O Vitória tem 36 e joga, né, contra o Sport Recife na Ilha do Retiro. É um clássico nordestino, mas o Sport está rebaixado matematicamente. Então eu imagino que o Vitória vai ganhar, vai a 39. Ele vai encostar no Inter que tem 40. Então cresce ainda de importância esse jogo na segunda-feira para o duelo decisivo, né, do Brasileirão. A gente fica de olho na rodada, mas o que se apresentou neste último momento foi muito positivo e mostra, né, a importância do Inter ter vencido o Ceará, porque senão o caldo ia engrossar bastante no Beira-Rio contra o Santos. Tá bem? Aliás, todos esses jogos que eu citei, a rodada que vai começar no fim de semana, já disponível na KTO. E vale a chance extra nesta rodada do Brasileirão, tá? Apostas de no mínimo 3 seleções, então coloca lá vitória do Inter, derrota do Fortaleza pro Bragantino e acho que o Vitória vai ganhar do Sport. 3 seleções já vale, né? Aquele palpite de R$10, se tu não ganhar, tu vai ter uma nova aposta grátis na conta da KTO. Então te registra lá, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Lembrando, uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo, gente? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!